Olá, amadas do Pai. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei qual horário que você está assistindo esse vídeo. Meu nome é Diane e eu vim trazer para vocês aqui um pouco da minha vivência, tá? Na verdade, não sou especialista, não sou psicóloga, não sou psiquiatra, não sou pastora. Eu vim realmente trazer o que eu já vivi, o que eu venho aprendendo. Ultimamente eu estou muito em busca de autoconhecimento. Eu glorifico ao Senhor todos os dias, porque Deus me permitiu estar em busca de conhecimento. Ele colocou o autoconhecimento na minha vida e eu estou muito feliz, porque eu vi o quanto eu evoluí em três anos, na verdade, eu vou dizer 3 anos, que eu dei o primeiro passo. E o meu autoconhecimento, ele se iniciou através da leitura dos livros. Inclusive, depois, se vocês quiserem, eu posso trazer dica para vocês aí de quais livros eu leio e qual a diferença esses livros fez na minha vida, tá? Eu era uma pessoa que eu não lia nada. Primeiro que eu não lia por falta de paciência, por ser muito ansiosa, né? Esse negócio de iniciar e passar por aquele monte de página até chegar ao fim. Eu sou uma pessoa que eu era tão ansiosa que eu lembro que teve uma época que eu trabalhava como telemarketing, eu tampava as horas para poder não ficar olhando muito pro relógio, que ele me dava ansiedade. Mas eu aprendi, graças a Deus, a leitura do livro e eu já li hoje em torno de 20 livros. Tem gente que vai olhar isso e vai achar que é pouco, tem gente que vai olhar isso e vai achar que é muito. Mas para mim, que não lia nada, é muito livro. Eu estou muito orgulhosa do meu primeiro passo, eu estou muito orgulhosa de mim por ter feito isso e por estar conseguindo fazer isso. Mas eu descobri que, na verdade, ler livro, gente, não é dom. Ler livro é exatamente hábito, é costume. Você acostuma ler esse livro. No início vai ser cansativo, no início você vai ficar ansioso, mas não importa. O importante é você dar o primeiro passo. Que seja uma página por dia, que seja 2 páginas por dia. Não importa a velocidade que você vai ler esse livro. O importante é você dar o primeiro passo. E fique feliz com a sua vitória. Fique feliz se você leu somente 1 página por dia. Fique feliz se você leu 10 páginas por dia ou até mesmo um capítulo inteiro por dia. Não importa, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu jeito, de grão em grão, como diz a minha mãe, a galinha enche o papo, né? Então é melhor você começar 1 página por dia, que você vai chegar lá, como o outro que leu também, às vezes um capítulo por dia, do que você não ler nada, né? E com o tempo isso vai virando hábito, isso vai virando, como é que fala? Vai virando comum na sua vida. Você nem vai sentir, né? Eu já vi isso numa palestra referente aos novos hábitos. Tudo no início é difícil. Talvez você já mudou de escola quando era criança. Não sei se você passou por algum tipo de mudança quando era criança ou depois da vida adulta. Ou melhor, você mudou de emprego. E o primeiro dia você se sente deslocado, você se sente um peixe fora d'água. Que independente de ser da escola, independente do seu primeiro emprego, você se sente assim, às vezes numa cidade diferente. Mas tudo com o tempo vai ficando natural, vai ficando normal, vai virando hábito. E aquilo ali que parecia ser um bicho de 7 cabeças já não é mais, né? Já ficou algo muito fácil, já ficou algo comum para você. E essa é a nossa vida. A nossa vida é dessa forma. E a leitura é a mesma forma. No início vai parecer ser difícil, mas leia um capítulo, leia um parágrafo, não importa, comece. E de acordo que você vai conhecendo, de acordo que você vai aprendendo, de acordo que você vai trazendo aquilo para sua vida, vai ficando gostoso. Né? Você vai descobrindo coisas novas, vai ficando gostoso e a leitura vai ficar mais fácil. Mas enfim, o que eu vim falar pra você é referente à amizade, né? E vocês já ouviram falar de amizade casca de ovo? Né? Eu nunca tinha ouvido falar desse termo e aí eu vi alguém comentando isso e eu acho que ficou bem semelhante do que eu vou falar. Amizade casca de ovo. Sabe aquela amizade, aquela amiga sua que você não pode falar nada, que ela se dói? Tudo que você comenta, ela se dói. Tudo que você comenta da sua vida, ela se dói. Tudo que você comenta, às vezes de algo que ela falou pra você, ou então ela pediu sua opinião, ela se doeu. E simplesmente ela se doeu porque a sua opinião foi diferente do que ela queria. Às vezes você não deu aquele apoio que ela gostaria. Você sabe, gente, que isso eu vi num livro também, eu aprendi num livro. Que as pessoas quando comentam alguma coisa, as pessoas na verdade, elas querem apoio, elas querem força.
Elas querem mais pessoas ali apoiando a decisão dela, apoiando a opinião dela. Quando você vai contra essa opinião, poucas pessoas aceitam isso, né? As pessoas falam que gostam da verdade, as pessoas falam, eu gosto sim que me falem a verdade, eu gosto sim que seja franco comigo, que seja honesto comigo, mas isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Na verdade, as pessoas não gostam disso. São poucas pessoas realmente que aceitam a verdade, que está maduro o suficiente ou então evoluído o suficiente para poder aceitar a verdade, aceitar às vezes a opinião do outro, às vezes não é nem aceitar, vou até retirar essa palavra, mas pelo menos respeitar a opinião do outro. Você às vezes não é obrigado a aceitar a opinião do outro, mas respeite, tudo bem, fulano, você acha que eu acho que é bem e tá tudo certo, né? E eu vivi essa situação. Na verdade, com duas amigas minhas, com uma amiga de infância, que ela, infelizmente, não, mas eu gosto que me fale a verdade, e as poucas vezes que eu falei com ela a verdade, ela infelizmente se chateou. E eu vejo que a nossa amizade acabou porque eu falei com ela a verdade. E assim, depois de um certo tempo, nós tivemos a oportunidade de estar juntas, e ela me falou, olha, você tinha razão. Você tinha literalmente razão. Tudo que você falou comigo que ia acontecer se eu tomasse aquela decisão, infelizmente aconteceu. Mas é porque, às vezes, gente, a gente que tá de fora, a gente tem uma visão mais aberta do que quem tá dentro, vivendo. É igual um relacionamento. Às vezes você vê a pessoa se envolvendo com um cara, você vê que o cara mente, sabe? Que o cara enrola a pessoa, sabe? Que o cara, às vezes, é pão duro. E aí a pessoa se ilude, não, mas o fulano não é assim. O fulano, quando casar, ele vai melhorar. Ele não vai melhorar, gente. Ele não vai. A tendência é ele piorar. Por quê? Porque vem o estresse do casamento, vem o estresse do dia a dia, vem a rotina, então a tendência é ele piorar. E às vezes você, pela sua vivência, às vezes você já tem mais tempo de casado, às vezes você já viveu, né, situações que a outra pessoa não viveu, e aí você, por amor, né, por gostar da pessoa, você quer alertar. Mas aí quando você alerta, a pessoa não aceita sua opinião. Acho que você às vezes está, sei lá, às vezes com raiva, às vezes chateada, às vezes com ciúmes, não sei bem qual a palavra, sabe? E acaba não aceitando, e foi esse o caso entre eu e minha amiga. Eu dei uma opinião, eu vi que infelizmente já estava entrando numa situação muito ruim referente ao relacionamento, e eu avisei pra ela, e ela, mesmo assim, ela não me ouviu. Não, você não tem razão. E depois ela conseguiu comprovar que eu realmente tinha razão, né? Mas aí eu vi também, gente, que ela estava ferida. E gente ferida emocionalmente, tudo que você fala, você chateia. Mas o problema não está em você, o problema realmente está nela, é nela. Até porque, gente, eu descobri que a gente não controla o outro. Você não pode controlar o outro, mas você pode controlar o que você vai sentir, o que você vai fazer com a opinião do outro. Ou você simplesmente deixa pra lá, não liga, né? Ou você realmente ouve e fala, não, será que a fulana não tem razão? Será que realmente tá acontecendo isso? É esse o seu controle. Você não tem controle pelo outro. Então nós passamos por essa situação e a amizade acabou, né? Seguimos ciclos diferentes. O ciclo da nossa amizade se encerrou e tá tudo certo, né? Eu não tenho nada contra ela, sei também que ela não tem nada contra mim, a gente apenas seguiu um caminho diferente, tá tudo certo. E aí também, eu tenho uma outra amizade que eu tive, né, durante um tempo, que tinha propósito. Gente, foi mal. Gente, peraí, se dá pra gente continuar. Vocês viram aí? O vizinho, gente, peço desculpas, mas a gente mora em apartamento, é assim. Aí, eu tinha uma outra amiga que ela tinha... eu acho que agora vai parar, né? Agora eu posso continuar. Tinha uma outra amiga que ela tinha um propósito de vida parecido com o meu. Ela teve uma infância um pouco parecida com a minha, né? Eu fui criada por vó, né? Não fui criada nem por mãe, nem por pai. E aí eu sempre tive essa vontade de ter a minha família, de formar a minha família. Eu achava que casamento tem que ser pra vida inteira. Achava não, eu ainda acho. Casamento tem que ser pra vida inteira. E aí, assim, ela também não teve pai, né? Foi criada mais ou menos pela avó, a mãe foi um pouco omissa. E aí ela sempre quis ter a família dela. Sempre, assim, nós tínhamos sonhos bem parecidos. E quando a gente se conheceu, eu já era casada. E ela tava morando com um rapaz que ela tinha acabado de ter a filha dele, né? Eles tinham uma filhinha. E aí, o que acontece? Nessa época da minha vida, da vida dela, a gente estava ali iniciando ali, né, nossa vida, nossa família, nós seguimos rumos diferentes. Eu realmente fui plantar nesse casamento, nessa família. Gente, é porque aqui é barulhento, viu? Eu realmente fui plantar, sabe? Eu realmente fui me dedicar à minha família. Eu fui ser mãe, eu larguei a vida
né, de festa, a vida às vezes aquela vida que a gente tem quando a gente é solteiro. Eu fui ser dona de casa, eu fui ser mãe, eu fui ser esposa, eu fui trabalhar fora, eu fui me dedicar à minha família. E ela não. Ela, infelizmente, não deu certo, né, com o pai da filha dela, e ela acabou perdendo a guarda da filha, e aí, assim, pela situação em si, ela acabou deixando a filha com outra pessoa, né, por algum tempo. Depois ela perdeu mesmo a guarda definitivamente pro pai, e aí ela tinha uma vida meio doida, eles ficavam 2, 3 dias, mesmo quando tava com a filha, longe da filha. Isso a gente tá falando de um bebê de colo, sabe? E ela continuou vivendo a vida em busca desse relacionamento, e foi passando por vários relacionamentos frustrados, e foi passando por várias situações frustradas, e aí foi morar com outro rapaz, engravidou desse outro rapaz, e teve uma vida totalmente frustrada, muito sofrida, e assim, sempre trabalhando, e às vezes não tinha muito tempo os filhos sendo criados de qualquer maneira, sabe? E assim, e a vida foi passando, ela separou desse marido por causa de uma outra pessoa, e foi morar com essa outra pessoa. E assim, aí hoje eu vejo, e quando eu comento com ela alguma coisa referente à minha vida, às vezes referente ao meu casamento, referente aos meus filhos, as informações não batem, ela se chateia. Eu vejo nitidamente que ela se chateia com isso. Então, por isso, o que eu fiz a partir de agora? A partir de agora não, né? O que eu já tô fazendo já há um tempo? Eu já não comento mais nada com ela. Por quê? Porque eu vi que a gente viveu estilos de vida diferentes, a gente viveu plantações diferentes, a gente colheu resultado diferente. Enquanto ela, nesse tempo todo, né, acho que de uns 10, 15 anos, ela passou por vários relacionamentos, acabou perdendo a guarda dos filhos, né, teve uma vida totalmente atribulada. Eu não, eu fui plantar na minha família. Eu mantive com o meu casamento, eu mantive com o meu marido, mantive com os meus filhos. Meu filho hoje vai fazer 19 anos. Então, assim, eu paguei esse preço, gente, desculpa, por causa dos vizinhos. E eu paguei esse preço para poder manter essa família. Então, quando eu comento com ela referente à minha vida. E ela também comenta referente à vida dela, porém a vida dela é totalmente oposta da minha. Isso traz muita frustração com ela. Mas eu vi que nós seguimos vidas diferentes, tá tudo certo. Nós plantamos diferente, tivemos resultado diferente. A gente pausa pra água. Nós plantamos diferente, né? Ela plantou de uma forma, eu plantei de outra, tá tudo certo. O próprio Deus nos deu esse livre-arbítrio. Mas não queira você achando que você vai colher o mesmo, que você não vai, sabe? Eu não fui melhor que ela em nada, nós tivemos a mesma oportunidade. Até porque não existe ninguém melhor do que ninguém. Deus, ele dá o livre-arbítrio, ele dá as escolhas, a oportunidade para todos. Só que tem uns que pega, tem uns que agarra, e tem outros que não tá afim de pagar o preço, e tá tudo certo com isso. Porém, quando chegar uma fase da vida que você não colheu, que você não plantou, sabe? Tá tudo certo. Só que a gente precisa entender isso. E aí ela falou uma vez comigo, mas você fala isso, mas é porque você é casada, você tem teus filhos, não sei o quê, mas eu paguei um preço para poder manter essa família, sabe? Eu paguei um preço, eu plantei para poder manter essa família. Enquanto eu estava lá sendo mãe, dona de casa, esposa, sabe? Ela infelizmente estava curtindo a vida da maneira que ela achava que tinha que curtir. E tá tudo certo. O próprio Deus deu esse livre-arbítrio. Mas não acha você que você vai colher a mesma coisa, que não vai. Gente, não vai. Infelizmente não vai. Então, essa amiga casca de ovo, tudo que você fala com ela, ela se dói. Mas lembre-se que ela não tá com raiva de você. O problema não é você. O problema é ela, é a emoção dela, é as feridas dela. Então ela anda tão ferida que tudo que você falar, ela realmente vai ficar chateada, né? Ela realmente vai ficar, às vezes, triste, sabe? Mas é porque tá dentro dela, não tá em você. Infelizmente está dentro dela. E ela que precisa procurar ajuda, ela precisa que seja ajuda psicológica, às vezes até psiquiatra, né, para tomar algum tipo de medicamento, que seja busca de autoconhecimento, gente, faz toda a diferença. Eu sei porque eu já vim desse lugar também. Não de ficar chateado com o que as pessoas falam, até porque assim, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca fui muito dar importância à opinião do outro sobre a minha vida, para te falar a verdade. Sabe? Eu nunca liguei muito pra isso. Eu sempre fui muito autêntica, muito eu. Eu sempre fui muito eu. Pode até achar, às vezes você tá me ouvindo aí, você pode até achar que isso é ser egoísta. Pode ser que eu fui egoísta, que eu sou egoísta. E tá tudo certo, sabe? Eu sempre tive isso, essa barreira. Talvez por autodefesa, não sei. Então eu nunca liguei muito o que o outro ia falar ou deixava de falar, né?
Mas eu já passei por essa fase de estar ferida emocionalmente. E o autoconhecimento me ajudou a me conhecer, me ajudou a entender algumas coisas da minha vida e está me ajudando, porque é um processo. Eu ainda estou vivendo esse processo, né? Então essa amiga casca de ovo, que tudo se dói, tudo se quebra, ela deveria passar por esse processo também para ela poder entender as emoções dela, entender a causa, sabe? Entender por que essas coisas acontecem, como lidar com essas situações, que como eu informei, não tem como você mudar o mundo, não tem como você mudar as outras pessoas, mas você pode mudar o que você sente, você pode mudar o que está dentro de você. E esse é o intuito principal. Hoje, gente, eu vivo uma situação que eu peneiro muito as minhas amizades, ficaram poucas amizades dentro da minha vida. E hoje em dia, eu opto por amizades que têm os mesmos princípios que o meu, que vive a mesma situação que eu, que seja casada, né, pra poder não ter esse atrito, porque a fulana é solteira e quer casar e você é casada, tá comentando, sabe, se você é casada, não comenta da tua vida com a solteira, isso não existe, e se ela é solteira, né, o assunto dela é com outras solteiras, não é com você, sabe, eu tento andar com mulheres que às vezes têm filhos, porque eu também tenho filhos, porque às vezes, se você tem filhos, ficar comentando muito do seu filho com uma que não tem filho, e às vezes tem vontade de ter filho, né, e por algumas circunstâncias não teve filho, pensa a dor que você vai trazer, pensa a casca do ovo que vai se quebrar neste momento, né. Então hoje eu tenho muito essa peneira de referente a amizades, e isso me trouxe através da maturidade. E eu espero, assim, de coração, de que eu tenha explicado de maneira que vocês venham entender o que eu quis dizer, né? Se eu conseguir ajudar uma pessoa com a maneira simples que eu estou falando, né? Como eu falei pra vocês no início, não sei nem se eu falei, pra falar a verdade, mas se eu não falei, estou falando agora. Não sou psicóloga, não sou terapeuta, sabe? Não sou pastora, eu sou apenas um ser humano que viveu, que está vivendo, que está aprendendo cada dia com autoconhecimento, que está aprendendo a ser um ser humano melhor e está aprendendo a entender não somente a você, mas os outros, né? Isso me fez entender isso. E eu espero poder ajudar vocês também a entender isso. E eu convido a vocês a ir junto comigo nesse autoconhecimento. Gratidão. Muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada por essa tarde, muito obrigada por eu poder falar com vocês. E eu espero realmente que vocês tenham entendido, né? Que eu tenha passado a mensagem. Se eu passar a mensagem para uma pessoa, eu já sou muito feliz, eu já sou grata ao Senhor por isso, tá bom?